Olá, estou aqui no começo do vídeo para pedir o seu like. Se esse vídeo pegar 10 likes trago 3 ou 5 SCPs que ter agora fiquem com o vídeo item número SCP-002 classe do objeto Euclídeo procedimentos especiais de contenção. SCP-002 deve permanecer conectado a uma fonte de energia adequada em todos os momentos para mantê-lo no que parece ser o modo de recarga. Em caso de falha elétrica, a barreira de emergência entre o objeto e a instalação deve ser fechada e a área adjacente deve ser evacuada. Quando a energia elétrica na instalação for restabelecida, lampejos alternados de raios-x e luz ultravioleta devem ser aplicados à área até que SCP-002 seja reconectado à fonte e retorne a um modo de recarga. A área de contenção deve ser mantida com pressão atmosférica negativa em todos os momentos. Equipes com no mínimo 2 membros devem estar sempre presentes a 20 metros de SCP-002 ou de sua área de contenção. Funcionários devem manter contato físico entre si constantemente para confirmar a presença uns dos outros, uma vez que suas percepções podem ser entorpecidas, distorcidas ou influenciadas pela proximidade ao objeto. Nenhum funcionário abaixo de nível 3 pode se aproximar de SCP-002. Este requisito pode ser dispensado com autorização escrita de 2 administradores externos de nível 4. Equipes afetadas por esta dispensa devem ser acompanhadas de pelo menos 5 funcionários de segurança nível 3 durante todo o contato e seus integrantes devem renunciar temporariamente seus níveis e autorizações. Após o contato, a equipe será escoltada a uma distância de, no mínimo, 5 km de SCP-002. Se considerados aptos pela equipe de psicologia, estes indivíduos poderão retornar às suas funções anteriores e seus níveis e autorizações serão restaurados ao final da quarentena. Descrição: SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral com volume aproximado de 60 m. Uma escotilha de ferro em um de seus lados dá acesso ao seu interior, que parece ser um quarto normal, de padrões e tamanho modestos. Uma das paredes da câmara possui uma única janela, embora esta abertura não seja visível por fora. O aposento contém mobiliário que, ao ser examinado cuidadosamente, parece ser composto de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Todo o material testado até este momento apresenta sequências independentes ou fragmentadas de DNA para cada objeto no aposento. Ler o relatório Mulhausen-Ref. Documento 000236003 para detalhes relacionados à descoberta do objeto. Referência: até esta data, o objeto foi responsável pelo desaparecimento de 7 funcionários. Durante sua permanência na instalação de contenção, o objeto se mobiliou com 2 luminárias, um tapete, um televisor, o rádio, um puff, 3 livros escritos em uma linguagem desconhecida, 4 brinquedos infantis e um vaso com plantas. Testes com diversas cobaias animais, inclusive altos primatas, não provocaram nenhuma reação em SCP-002. Cadáveres também não produziram efeito algum. Seja qual for o processo que o objeto utiliza para transformar matéria orgânica em mobília, este parece só ocorrer com a introdução de seres humanos via item número SCP-173 classe do objeto Euclídeo procedimentos especiais de contenção. O item SCP-173 deve ser mantido em uma câmara trancada em todos os momentos. Quando funcionários precisarem entrar na câmara de SCP-173, não menos que 3 devem entrar a qualquer momento, e a porta deve ser retrancada após a entrada. Em todos os momentos, 2 pessoas devem manter contato visual direto com SCP-173, até que todos os funcionários tenham desocupado e retrancado a câmara. Descrição: movido ao sítio, 19 em 1993. Origem desconhecida até o momento. Composto de concreto e reforços metálicos, com traços de tinta spray da marca Krillon. SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover enquanto mantido em uma linha de visão direta.
A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Funcionários designados a entrar na câmara são instruídos a avisar uns aos outros antes de piscar. Relatos mostram que o objeto ataca torcendo o pescoço ou estrangulando. Em caso de ataque, funcionários devem seguir o procedimento de contenção de objetos perigosos classe 4. Funcionários relatam ouvir ruídos de pedras raspando vindos da câmara quando ninguém está presente dentro dela. Isto é considerado normal e qualquer mudança neste comportamento deve ser avisada ao supervisor HMCL encarregado. A substância marrom avermelhada no piso é uma combinação de fezes e sangue. A origem desses materiais é desconhecida. A câmara deve ser limpa 2 vezes por semana. Item número SCP-096 Classe do objeto Euclídeo Procedimentos Especiais de Contenção. SCP-096 deve ser mantido em sua cela, em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5mm×5mm×5mm, em todos os momentos. Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença de SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeo ou gravações que sejam ou se assemelhem a SCP-096 são estritamente proibidas sem a aprovação do Doutor 5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide, medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores, e não é considerado ser sapiente. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela, indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo, ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização, SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que vai a partir deste ponto será referido como SCP-096. Velocidades documentadas têm variado de 35 km/h até km/h. Este fato parece depender da distância de SCP-096. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096. Nota: esta reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ver documento 096. Ao chegar ao local de SCP-096, SCP-096 vai matar e dados expurgados SCP-096. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096. SCP-096, em seguida, vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil, mais uma vez.
Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural, dados redigidos devido à possibilidade de uma reação de cadeia em massa, incluindo violação de sigilo da fundação e grande perda de vidas civis. A recuperação do sujeito deve ser considerado prioridade. Esse foi o vídeo. Obrigado por ver até aqui. Adeus.